João tem uma coleção com 238 cartões, com imagens de jogadores de futebol. Ele pretende separar esses cartões em montinhos que tenham sempre a mesma quantidade de cartões. As imagens abaixo mostram algumas opções de montes. Dentre essas, qual pode ser uma das que João poderá utilizar e, neste caso, qual a quantidade de montinhos ele faria? Aí, então nós temos aqui a primeira opção, ou seja, montes com 4 figurinhas e faria 59 montinhos. Então ele tem montinhos de 4, montinhos de 5, de 6 e de 7. Quantas figurinhas ele tem? 238, né? Então você tem que fazer 238 e dividir por 4 para saber quantos montinhos de 4 tem, né? Então vamos ver, olha. 23 dividido por 4 dá 5. 5 vezes 4 é 20. 9 vezes 4, 36. Sobram duas figurinhas. Então não dá para formar. Aqui, olha, ele tem 59 montinhos, mas não, ainda falta duas figurinhas para colocar. Então não pode ser a alternativa A. A alternativa B, montinhos com 25 figurinhas. Olha, 238 não dá para dividir exatamente por 5, porque o número só é divisível por 5 quando ele termina em 0 ou 5. Como ele termina em 8, né, 238, não dá, então também não pode ser a letra B. A letra C, ó, montes com 6 figurinhas e faria 39 montinhos. Também, ó, 238, vamos dividir por 6. Vai dar 3 vezes 6, 18. Baixo 8. 9 vezes 6, 54. Sobram 4 figurinhas de resto, então não dá também. Então só pode ser a letra D. Você dividir 238 dividir por 7, deve dar uma divisão exata. Vamos ver. 3 vezes 7, 21. 23 menos 21, 2. Baixo 8. Ó, 4 vezes 7, 28. Dá resto 0. Então, é a verdade. Ó, a quarta opção, ou seja, montes de 7 figurinhas e faria 34 montinhos. Verdadeiro, né? Então, a alternativa D é a alternativa correta, ok? O ano de 1969 ficou marcado por ser a data em que o homem pisou pela primeira vez na Lua. Em 2024, a NASA pretende levar a primeira mulher para a superfície da Lua. Dos números a seguir, aquele que é divisor de 1969 e de 2024 é o... Então, nós temos que achar um número que seja ao mesmo tempo divisível por 1969 e 2024, dentre esses aqui. Então, vamos fazer a fatoração do 1969. 1969, 10, 16, 19, não dá para dividir por 3, nem por 5, nem por 2, é óbvio. Primo, por 7, 2 vezes 7, 14, 56, também não dá por 7. Tem que estar por 11. 1979 dividido por 11 dá uma vez 7, 9, 9, 179. 179 só dá por ele mesmo. É o número primo. Então, agora vamos fazer o 2024. 2024 já tem mais divisores, né? É por 2. Tá 10. A 1. 1012. Ainda dá por 2 ainda. 5. 6 ainda dá por 2. Aí 2 vezes 2, 4. 5 dá 5.
3, 253. Agora não dá por 3, não dá por 5, por 7. Também não dá por 7, só vai dar por 11. 3 da 23 dá 1. Então, olha, que é divisor de 1969 e 2024 ao mesmo tempo é só o 11, olha. Então, alternativa B. Ok? Uma costureira recebeu a encomenda para confeccionar conjuntos idênticos para uma loja. Para essa confecção, ela recebeu 2 fardos de tecidos com medidas de 36 metros e 28 metros. De forma a não desperdiçar material e para que todos os conjuntos confeccionados fiquem no mesmo padrão, a costureira precisa recortar os tecidos em peças de mesma medida, de maneira que essas medidas sejam a maior possível. Quantos metros terá cada peça de tecido? Aí tem as alternativas, né? 2 metros, 4 metros, 6 metros, 7 metros. Então, o que nós temos que fazer aqui é tomar o maior fardo, de 36 metros, e com o de 28 metros, achar o máximo divisor comum entre esses dois números, tá? Então, a gente faz 36 dividido por 28. O 28 cabe uma vez no 36, ó, uma vez 28, 28 para 36 falta 8. Então aí coloco o 8 aqui, faz a divisão, ó, 3 vezes 8, 24, para 28 falta 4. Aí vamos dividir o 8 por 4. 2 vezes 4, 8, para 8, 0. Então, o maior divisor comum entre os dois números 36 e 28 é o 4, tá? Então aqui você vai ter a alternativa B como resposta correta. Ela divide o 36 por 4, dá 9 conjuntos, né? 9 vezes 4, 36. E a divide o 28 por 4, dá 7 conjuntos. 7 vezes 4, 28, tá? Total ela vai ter 16 conjuntos de 4 metros cada um. Se você divide 36 por 6, dá exato, ó. Deixa eu fazer aqui, ó. 36 dividido por 6 dá 6, né? Mas quando você divide 28 por 6, a divisão não dá exata. Sobra o resto 4. Entendeu? Então tem que ser ao mesmo tempo divisível por 36 e por 28 para dar o menor desperdício. Ok? Uma costureira recebeu a encomenda para confeccionar conjuntos idênticos para uma loja. Para essa confecção, ela recebeu 2 fardos de tecidos com medidas de 36 metros e 28 metros. De forma a não desperdiçar material e para que todos os conjuntos confeccionados fiquem no mesmo padrão, a costureira precisa recortar os tecidos em peças de a mesma medida, de maneira que essas medidas sejam a maior possível. Quantos conjuntos a costureira poderá confeccionar com o tecido que recebeu? Então, esse problema é semelhante ao anterior, só que naquele lá nós achamos qual a metragem maior que ela podia cortar cada conjunto, né? Então, nós fizemos o máximo divisor comum. Então, o máximo divisor comum, repetindo aqui, entre o 36 e 28, dividir 28 cabe uma vez, sobra resto 8. 3 vezes 8, 24, para 28, 4. 8 dividido por 4, 2. O resto 0. Então, o máximo divisor comum é o 4. Então, nós vamos dividir o 36 por 4 para saber quantos conjuntos dá para formar com o fardo de 36 metros. 9 vezes 4, 36, resto 0. E vamos dividir o 28 por 4 para saber quantos conjuntos dá para fazer com 28 metros. 7 vezes 4, 28. Então, eu tenho 9
mais 7 conjuntos, que dá um total de 16. Então, alternativa C, 16 conjuntos dá para fazer. Ok? O anúncio oficial nos meios de comunicação afirmou que no próximo mês a conta de energia elétrica terá um aumento de 10%, provocado pelas estiagens do período. Se a conta de luz de uma residência no mês atual foi de R$ 80,00 e supondo que o consumo de energia dessa residência se mantenha igual ao próximo mês, qual será o valor da nova conta de luz? Então você tem R$ 80,00 que ela gastou e tem que crescer mais 10% de aumento sobre os R$ 80,00, tá? Então você tem que calcular quanto que é 10% de R$ 80,00 e depois adicionar com os 80 para saber quanto será o valor da nova conta, tá? Então assim, ó, 10%, 10% pode escrever desse jeito, vezes 80. Vou deixar sem os centavos porque não tem, depois a gente coloca no final se precisar. Então, olha, pode simplificar, né? Então, ficar 1 vezes 80. 10 vezes 1, aqui como se tivesse 1. 10. Então, nós vamos fazer 80 dividido por 10. Dá 8, né? Então, o aumento foi de R$ 8,00, que é 10% de 80. Dá um total de R$ 88,00. Tá? Esse será o valor da nova conta de luz, que está na alternativa C, ok? Priscila aproveitou uma sexta-feira de promoção geral no comércio para comprar uma televisão que custava R$ 2.000 antes da promoção e que seria vendida nesta sexta-feira a R$ 1.500. Qual desconto aproximado em porcentagem Priscila conseguiu? Bom, o preço anunciado era R$ 2.000. Esse é o preço total, né? Então, em porcentagem é o 100%, tá? Ela vai ser vendida por R$ 1.500. Corresponde a que de 100%? X, né? Então, nós vamos multiplicar esse vezes esse vezes esse para saber quanto dá. Vai ficar, então, 1.500. Vou deixar sem os centavos e coloco no final se precisar. Vezes 100 é a mesma coisa que 2.000 vezes x, certo? 1.500 vezes 100 vai ser 1.500, 2 zeros. Tá? Esses dois. E o 2.000 está multiplicando, eu vou passar dividindo. Então, x vai ser igual a esse número 150.000 dividido por 2.000. Vou simplificar, cortar 3 zeros, e nós vamos fazer 150 dividido por 2. 150 dividido por 2. 7 vezes 2, 14. 5 vezes 2, 10. Dá 75. Então, x igual a 75%. Então, do valor original, x representa 75% do valor original. Mas ela quer saber qual desconto aproximado em porcentagem ela conseguiu. Então, nós temos que fazer 100% menos 75. 10 dá 5, 9 menos 7, tá. Então, ela conseguiu um desconto aproximado de 25%. Está na alternativa B. Toma cuidado com a pergunta, tá? Ó, qual o desconto? Não. Ela conseguiu comprar por 75% do valor original. Só que de desconto ela teve 25%. Ok? Observe as seguintes situações de sua representação em linguagem matemática.
Situação primeira. Dois números x e y são tais que 2x mais y igual a 6, x menos y igual a 3. Bom, eu não vou ler tudo, já vou direto para a pergunta. Ó, dentre essas situações, aquelas em que as letras x e y assumem o papel de variável são. Então, agora nós vamos analisar uma por uma. Então, primeira, dois números x e y são tais que 2x mais y igual a 6 e x menos y igual a 3, né? Então, aqui você tem duas informações que associam o x com o y, né? Um está em função do valor do outro, tá? Então, aqui, por exemplo, ó, se o y, o x vai ser igual a 3 mais o valor do y. Então, isso aqui é um valor fixo, tá? Um minuto. Então, quando isso acontece de haver valor fixo, isso aqui, o x e o y são incógnitas, né? Incógnitas. Não variáveis, tá? Ele não é variável. Então, com isso, a gente já elimina a letra A, ó, que aparece o item primeiro. O item segundo. O preço y de um produto que está relacionado à quantidade x em quilos desse produto somado a 2 é dado pela fórmula y igual a x mais 2. Nesse caso, ó, a quantidade de x aumenta ou diminui, dependendo, né, do valor. E também aumenta o preço y, né? Portanto, x e y assume o papel de variável. Vai depender, né? Então, vai depender da quantidade em quilos de x, né? Então, aqui é uma variável. O y e o x assumem o papel de variável, tá? Aí, na terceira, né? Uma loja, o preço das calças de y é de R$30. Nessa loja, ao comprar 5 camisas de preço x e 3 calças de preço y, o preço total foi R$240, tá? Então, nessa situação, o valor de y, né, foi fixado em R$30. Portanto, o valor de x a ser encontrado, né, também será fixo, porque já está fixo o valor de y. Então, o valor de x também vai ser fixo. Então, aqui você tem incógnita, né? Ó, papel de incógnita. No caso aqui só o x que é incógnita, né? Mas e o y é fixo. Então, tá? Aí na quarta, representando o tempo em segundos por x, os corpos em queda livre na Terra se deslocam y metros, seguinte a expressão y igual a 5x ao quadrado. Então, o tempo de queda é dependente da altura. Então, conforme a altura, né, altera também o tempo de queda. Nesse caso, x e y assumem o papel de variável. Então, nós temos o item 4 e o item 2 como x e y assumindo o papel de variável. Isso está na alternativa C. Alternativa C é a correta. Ok? Observe as duas situações a seguir. A situação 1. Um veículo está fazendo um movimento circular e a letra X representa a medida do ângulo formado desde a partida do veículo. Então, a medida X representa a medida do ângulo desde a partida do veículo. Então, esse ângulo aqui vai variando, né? De acordo com a posição do veículo. Tá? Então, isso aqui é uma variável. X é variável. A segunda situação 2, ó, a letra X representa a medida do ângulo de um dos vértices do triângulo. Como você tem aqui o ângulo de 60 graus e o ângulo reto aqui de 90 graus no triângulo, é um triângulo retângulo, né?
Então x vai ter um valor fixo, ele não vai variar. Ele iria variar se você fosse alterando esses ângulos aqui, mudando. Como esses dois ângulos são fixos, o x também é fixo. Então aqui você vai ter uma incógnita, né? Você tem que descobrir o valor dele, tá? Esse aqui, o x vai ser sempre 30 graus. A soma dos ângulos internos de um triângulo é sempre 180. Então, ó, 90 mais 60 é 150. Então, x só pode valer 30 graus. É uma incógnita que você pode descobrir o valor dele, como descobrimos que é 30 graus. Mas ele é fixo, tá? Então, ele não é uma variável. Então, que situação que nós temos aqui, ó? Incógnita nas duas situações, é falso, né? Letra B, variável nas duas situações, também é falso. Letra C, incógnita na primeira, ao contrário, é variável. Então só pode ser a letra D, ó, variável na primeira situação, verdade, né? E incógnita na segunda, é verdadeira. Então a letra D é a alternativa correta, ok? No triângulo ABC mostrado abaixo, qual a medida do ângulo D? Esse ângulo aqui, ó, quanto mede? Então, olha, você, um triângulo qualquer, a soma dos ângulos internos desse triângulo sempre vai ser igual a 180. Então, nós vamos tomar o ângulo D mais o ângulo 83 graus e mais o ângulo de 55, nós vamos obter 180 graus, ok? Então, D mais, somar 53 mais 55, né? 55 graus mais 83 graus. 138 graus. Então, mais 138 igual a 180. Então, D, o ângulo D vai ser igual a 180 menos 138 graus. 180 menos 138. 2, 7 menos 3, 4. 42 graus. Então, D tem que medir 42 graus. 42 graus. Alternativa B. Ok? Na figura a seguir, o fato de a reta R ser paralela à reta AC permite afirmar que os ângulos alfa' e gama' são congruentes respectivamente a alfa e gama. Dessa forma, pode-se afirmar que alfa mais beta mais gama é igual a 90 graus. Não, não é verdade, né? Alfa mais beta mais... Aqui eles colocaram y, é o gama, né? Vai dar mais que 90. Olha, aqui a gente tem, ó, alfa' mais gama, né? Por gama aqui para ficar gama' mais beta forma um ângulo raso, um ângulo de meia volta, 180 graus. Então aqui 180 graus, que é esse mais esse ângulo aqui, ó, metade da circunferência, 180 graus, tá? Como eles são congruentes a alfa e gama, né? Então você quer dizer que alfa mais gama e mais beta também é 180 graus. Nem precisaria, porque é as somas internas de um triângulo retângulo, ó, de um triângulo ABC, não precisa ser retângulo. Então, alfa mais beta, que é só esse ângulo aqui, olha, mais o gama, vai ser igual a 180 graus, que está na alternativa B, ó. Alternativa correta, alternativa B. Tá bom?
Para saber exatamente a temperatura num determinado momento do dia, utiliza-se geralmente um termômetro. Neste caso, a unidade de medida utilizada será o, letra E, metro cúbico. Não, metro cúbico é volume. Miligrama, miligrama é massa. Graus Celsius, isso sim, temperatura. E milímetro é medida linear, né? Comprimento, por exemplo, largura. Tá? Então, alternativa C, alternativa correta. Tá? Você usa geralmente o termômetro para medir a temperatura. Graus centígrados não existe mais, agora é graus Celsius, tá? Centígrados é porque é dividido em 100 partes iguais, mas já não se utiliza mais essa nomenclatura. Graus Celsius que é homenagem ao Celsius, ok? Nos noticiários sobre índice de chuva, índice pluviométrico, geralmente é informado um valor em milímetro. Por exemplo, amanhã em São Paulo deve chover 2 milímetros. O índice pluviométrico indica qual a altura da lâmina d'água que se acumulará em uma superfície de 1 metro quadrado. Nesse sentido, o índice pluviométrico é uma medida de volume, né? O índice dele. Então você tem assim, vamos pôr aqui uma superfície, né, com 1 metro quadrado de área aqui embaixo. Quando você mede aqui em área, você tem a área vezes a altura, te dá o volume, tá? Então você tem acumulará a superfície de 1 metro quadrado. Então vamos supor que aqui tem 1 metro quadrado vezes 2 milímetros, né? Te dá o volume em metros cúbicos ou milímetro cúbico, tá? Então aqui não é massa, não é comprimento, não é a área só, é o volume. Alternativa D. Observe o quadrilátero a seguir. Quadrilátero A, B, C, D. Em relação aos ângulos assinalados no quadrilátero, é correto afirmar que o ângulo A é agudo. Não é verdade. O ângulo A é um ângulo reto, né? Tem aqui, ó, de 90 graus. Aqui também é um ângulo reto. Então a letra A é falsa. Letra B. O A é reto, é verdade. Ok. Na letra C, A é reto, é verdade. Na letra D, A é obtuso, é falso. Então você só fica para analisar a letra B e a C. O ângulo B é agudo. Ele é menor que 90 graus, né? O ângulo agudo é menor que 90 graus. Mas aqui é maior que 90 graus, né? Olha. Para ele ser um ângulo reto, ele teria que estar aqui. Fazer uma perpendicular aqui. Então esse ângulo é maior, então esse ângulo aqui, na verdade, ele é obtuso. Tá? E ângulo C é menor que 90 graus, então é um ângulo agudo. Tá? Então aqui, ó, agudo. Menor que 90 graus. Obtuso. Maior que 90 graus. Símbolo de menor, símbolo de maior. Certo? E ângulo reto. Igual a 90 graus. Que é no caso do A. Então a nossa informação, B é obtuso e C é agudo. Então a alternativa C é a alternativa correta. Isso aqui é falso. Ok? Na figura a seguir, qual a porcentagem da área pintada de cinza? Então, vê nossa figura total. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 nessa linha e 10 nessa linha. Então, tem 20. Então, 20 quadradinhos equivale ao total, 100%. Tá? A quantidade de quadradinhos cinza, 1, 2, 3 e 4. Então, 4 quadradinhos cinza equivale a X%. Então, fazendo 20
vezes x, multiplicando em cruz, é igual a 4 vezes 100. Então, x vai ser igual a 400, 4 vezes 100 dividido por 20. Então, x é igual a 400 dividido por 20, dá 20. 20 o quê? 20%. Então, a figura a seguir, a porcentagem da área pintada de cinza equivale a 20%, que está na alternativa B de Brasil, ok? A decomposição em fatores primos do número 240 é, vamos verificar, 240, vamos fazer a decomposição em fatores primos. Vamos começar pelo menor primo possível. Como 240 é par, nós vamos começar pelo 2. 240 dividido por 2 vai dar 1, 120. 120 ainda dá para dividir por 2. Dividir por 2 é 60, ainda dá por 2. 30. Ainda dá para dividir por 2. 15. O 15 já não dá por 2, mas dá por próximo primo, que é o 3. 15 dividido por 3 dá 5. 5 só é o número primo, então só dá por ele mesmo. A 1. Ok. Então, 240 é a mesma coisa que 2, 1, 2, 3, 4. 2 elevado à quarta potência, vezes 3 e vezes 5. Então, 240 decomposto em fatores primos é igual a 2 à quarta vezes 3 vezes 5. Está na alternativa D. D de dado, ok? O valor da expressão numérica abaixo é 13,47 mais 5,23 menos 9,1. Vamos fazer a adição primeiro. Aí 1, 5 mais 2, 7, 3 mais 5, 8, 1 mais 0, 1, vírgula. Então, nós vamos fazer agora 18,70 menos 9,1, ou 9,10. Vírgula embaixo de vírgula. 0, 7 mais 1, 6. 18 menos 9 dá 9, 9,60. Então, a alternativa A é a correta. Ok?